Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um programa Gráficos no Radar. Na sessão de hoje, as bolsas no exterior fecharam majoritariamente no campo negativo. Na Europa, com os investidores aguardando a decisão de taxa de juros pelo Banco Central Europeu, que será divulgada amanhã, prevaleceu o sentimento de cautela. Nos Estados Unidos, com rumores de conflitos comerciais com a China na negociação de microchips, as bolsas fecharam majoritariamente no campo negativo, com destaque para o Nasdaq, que chegou a recuar mais de 2%. Nesse cenário, os investidores passam a procurar setores mais consolidados, como o setor financeiro, o que favoreceu o Dow Jones, que fechou levemente no campo positivo. No Brasil, o índice Bovespa até tentou continuar o movimento de correção iniciado ontem, mas foi sustentado na segunda metade da sessão pelos bancos e encerrou no campo positivo. Atualizando a análise do índice Bovespa, observamos que pela terceira sessão consecutiva, o índice volta a testar patamar de resistência aos 129.500 pontos. O eventual rompimento deste nível libera o índice para a busca da próxima região de topo, marcada aos 131.677 pontos. Indica um potencial de alta de cerca de 1,59%, e do lado inferior, nível de suporte mais próximo permanece aos 127.400. Para as próximas sessões, devemos ficar atentos ao eventual rompimento de resistência, quando possibilitaria o movimento de alta mencionado. Esse é o gráfico do dólar futuro em escala semanal, papel que já quebrou há algum tempo a sua estrutura de baixa e ainda preserva uma tendência de alta com a formação de topos e fundos ascendentes. Nível de suporte mais próximo permanece aos 5,37 e nível de resistência fica aos R$ 5,70. No curto prazo, as ações de Petrobras mantêm tendência de baixa e testam na sessão de hoje sua linha de tendência de baixa, que passa por volta dos R$ 38,55. O rompimento deste nível poderia quebrar essa tendência e liberar o ativo para a busca da próxima região de topo, marcada aos R$ 39,10, potencial de alta de cerca de 1,43%, e acima disso, a região dos R$ 40,57, totalizando um potencial de alta de cerca de 5,11%. Do lado inferior, nível de suporte permanece marcado aos 37,11. No curto prazo, as ações de Vale sinalizam a formação de um pivô de baixa, voltando a se aproximar do nível de suporte marcado aos 61,42. A atenção permanece para eventual perda deste nível, quando liberaria o ativo para a busca da próxima região de fundo, marcado aos 59,68, abrindo um potencial de queda de cerca de 2,68%. Do lado superior, nível de resistência fica marcado aos R$ 62,00. Esse é o gráfico de Itaú e TUB4 em escala diária, papel que comentamos no programa de ontem. Na sessão de hoje, o papel renova a máxima recente acima dos 33,84 e avança em direção ao seu nível de topo histórico, marcado aos R$ 34,37. No momento em que gravamos, até o próximo patamar de resistência, o papel tem cerca de 0,5% de upside, e acima disso, os R$ 35,00 fica como próximo alvo, com cerca de 2,31% de upside total. Do lado inferior, nível de suporte passa a atuar na região dos R$ 33,66. Esse é o gráfico de Azul em escala diária, papel que, após quebrar sua linha de tendência de baixa de médio prazo e tentar consolidar a formação de um pivô de alta, demonstra fraqueza no movimento e consolidação de topo na região dos R$ 9,06. No cenário atual, o papel indica possibilidade de correção até o nível de suporte mais próximo, marcado aos 8,47, tendo potencial de queda de cerca de 5,31%. Do lado superior, para uma eventual entrada, acima dos R$ 9,22, o papel liberaria potencial de alta até os R$ 9,74, cerca de 5,61% de upside. No curto prazo, as ações de Unipar reforçam tendência neutra, negociando entre as regiões dos 52,74, patamar de resistência atual, e o nível de suporte mais próximo aos 51,14. Nesse cenário, a atenção fica para o eventual rompimento de resistência, quando liberaria o ativo para a busca da próxima região de topo, marcado aos 54,88, tendo um potencial de alta de cerca de 3,69%. Esse é o gráfico de Taesa em escala semanal,
papel que após apresentar movimento de alta pelas últimas 4 semanas consecutivas e esticar cerca de 7% de alta, indica a formação de topo por volta dos seus R$ 11,83, muito próximo da última região de topo consolidada. Do lado inferior, nível de suporte mais próximo fica marcado aos R$ 11,20, com cerca de 5,09% de potencial queda, e do lado superior, caso consiga quebrar nível de resistência atual acima dos 11,88, o papel teria a próxima região de topo marcada aos 12,15, abrindo cerca de 2,38% de potencial upside, e também região que já foi testada como topo outras 3 vezes. Esse é o gráfico de Ambev em escala diária, papel que após forte movimento de queda, começa a sinalizar a possível reversão com a formação de um pivô de alta e na sessão de hoje sinaliza o rompimento dos R$ 11,84, nível esse que já foi utilizado como nível de suporte e também como resistência anteriormente. Do preço que negocia no momento em que gravamos até o próximo patamar de resistência marcado aos 12,61, o papel tem um upside potencial de cerca de 6% e também encontrará sua média de 200 períodos nesta região. Do lado inferior, o nível dos R$ 11,84 passam a atuar como nível de suporte mais próximo. No curto prazo, as ações de Raízen, Raiz 4, sinalizam rompimento de resistência por volta dos R$ 3,11, nível esse que passa a atuar como suporte atual e tem próximo patamar de resistência marcado aos R$ 3,24, com potencial de alta de cerca de 3%, considerando o preço que negocia no momento em que gravamos. Esse é o gráfico de Rente 3, localiza em escala diária e também em escala semanal. No curto prazo, observamos que após um movimento de alta recente, o papel encontrou sua linha de tendência de baixa e a partir daí deu início ao movimento corretivo. Na sessão atual, perde suporte na região dos R$ 45,81, patamar que passa a atuar como resistência e mira próximo nível de suporte de curto prazo aos R$ 43,79, com potencial de queda de cerca de 3,12%. O mesmo movimento de formação de topo é observado pelo gráfico semanal, que respeitou a casa dos R$ 46,87 e também sinaliza movimento corretivo, neste caso com um nível de suporte mais abaixo, lá nos R$ 39,11, potencial total de queda de cerca de 13,5%. E no Fique de Olho de hoje eu trago as ações de Minerva, BIF3, papel que opera no curto prazo com a formação de topos e fundos ascendentes, reforçando uma tendência de alta de curto prazo, e na sessão atual sinaliza rompimento da sua média de 200 períodos. Nesse cenário, o papel do preço que negocia no momento em que gravamos até a região dos R$ 7,02 tem um potencial de alta de cerca de 1,3% e o rompimento deste nível liberaria o papel para a busca de próximos alvos, aos R$ 7,28, potencial de alta de 5%, e acima disso, os R$ 7,61, totalizando um potencial de 9,77%. Do lado inferior, nível de suporte permanece indicado aos R$ 6,70. Essas foram as análises que eu separei para hoje. Me despeço por aqui, uma ótima noite a todos e até a próxima.